Amém. Vamos iniciar mais uma live nessa noite. À medida que os irmãos forem chegando, aquele que vai nos acompanhar, dê um alô para nós aí. Dê a paz do Senhor. Diga de onde você é. Apresente-se nessa noite para que nós possamos conhecer e poder me cumprimentar. De repente, como costumamos dizer, a gente pode não conseguir te cumprimentar no decorrer da live, mas no final nós estaremos respondendo aos irmãos. Aqueles que forem nos acompanhar nessa noite, essa live tem por tema: não se acostume com a graça. Ela tem por tema: não se acostume com a graça. É um tema para os nossos dias, porque muitas vezes nós nos esquecemos de quem o Senhor é e daquilo que Ele fez por nós, e achamos que a graça é propriedade nossa. Deus abençoe as pessoas que já chegaram aí, que estão nos acompanhando. Nessa noite nós vamos falar de um tema muito atual, mas que também requer uma reflexão acerca de quem somos e daquilo que precisamos fazer em Deus. Esses últimos dias têm sido dias de testes para a nossa fé, têm sido dias de testes para mostrar em que nós estamos firmados. E nós costumamos dizer que você é tão forte quanto aquilo que você está apoiado. Então a sua fé é tão forte quanto aquilo que ela está apoiada. E se sua fé estiver apoiada em Cristo Jesus, eu tenho certeza que depois de você ter feito tudo, você ainda vai ficar firme. O nome do Senhor ainda vai ser glorificado na sua vida. Então nessa noite nós queremos trazer luz sobre este tema, sobre essa questão. Nós que somos servos, aqueles que desejam ser, que nós precisamos realmente estar vinculado todos os dias, vinculado a Cristo, vinculado à sua graça, vinculado à sua misericórdia, para que a gente consiga avançar mediante tanta coisa que nós estamos vendo acontecer. E aqueles que verdadeiramente não estiverem em Cristo Jesus, eu não sei como é que irão ficar de pé, porque eles vão precisar de uma graça extra para poder ultrapassar este vale, para poder ultrapassar esses desafios, para que o nome do Senhor continue sendo glorificado. À medida que você for chegando, você vai se pronunciando, dizendo aí o seu nome, dando a paz do Senhor, para que a gente possa acompanhar você e lhe saudar no final. Certo, queridos? Aqui nessa noite nós vamos ainda louvar a Deus nessa live. Seja bem-vindo, Carlos Mendes. Nós vamos orar e vamos compartilhar com os irmãos aquilo que Deus colocou em nossos corações. Então, abra a sua mente, abra o seu coração, porque Deus tem uma palavra para nós nessa noite e ela será de edificação para a nossa vida, em nome do Senhor Jesus, certo? Enquanto nós organizamos alguns detalhes aqui que ficamos de organizar, você pode já ficar na dispensação da graça, porque já já nós estaremos iniciando assim de uma vez por todas a nossa live nessa noite. Amém, queridos? Aleluia. Louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos orar para começarmos assim a nossa live com louvor ao Senhor. Então, onde você está nos acompanhando agora, e de repente você que vai acompanhar depois, você também pode orar onde você estiver, pedindo a graça do Senhor, a misericórdia do Senhor sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Feche seus olhos onde você está. Senhor, graças te damos, porque o Senhor é bom e eterna é a sua benignidade. Nós te louvamos pela tua grandeza, pela tua misericórdia, que tem sido a causa de não sermos consumidos. É por causa do Senhor que nós estamos aqui, é por causa do Senhor que nós estamos de pé, é por causa do Senhor e da sua misericórdia que nós estamos continuando, avançando por fé, mediante aquilo que o Senhor tem colocado em nossa mente e nosso coração.
Nós nessa noite entregamos cada pessoa que estará assistindo essa mensagem agora e aqueles que vão assistir depois, que eles também sejam igualmente abençoados, que a tua graça, a tua misericórdia, a tua provisão seja sobre a vida de cada um deles. Que o Senhor venha mandar com que a bênção esteja com eles, nos seus celeiros e em tudo aquilo que eles puserem às suas mãos, e possa abençoar de uma maneira sobrenatural, em o nome do Senhor Jesus. Nós te louvamos, certo de que o Senhor está aqui no meio de nós, irá ministrar essa palavra em nossos corações, em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém. Vamos louvar ao Senhor, começar louvando ao Senhor, começar essa live decretando que Ele é a cura, de que verdadeiramente é Ele que está sobre nós, é por causa dEle que nós ainda estamos aqui, é por causa da misericórdia do Senhor que poderíamos estar em situação diferente, mas a misericórdia dEle nos mantém de pé, e é essa misericórdia que nós temos que glorificar o nome do Senhor Jesus. Vamos adorar a Deus, louvando a Ele, dizendo que creio que Ele é a cura, creio que Tu és a cura. Se você sabe, cante aí onde você está. Me escutas quando clamo e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Confio em Ti, creio que Tu és a cura, creio que és tudo para mim. Eu creio, Deus, eu creio que Tu és a vida, creio que não há outro igual a Ti. Jesus, eu preciso de Ti. Me escutas quando clamo e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Confio em Ti, confio em Ti. Creio que Tu és a cura, creio que és tudo para mim. Creio que Tu és a vida, creio que não há outro igual a Ti. Jesus, eu preciso de Ti. A Ti. Você que já está conosco, Deus te abençoe, te dê graça através dessa palavra. Nada é impossível para Ti, nada é impossível, nada é impossível para Ti. Tens o meu mundo em Tuas mãos, nada é impossível para Ti, nada é impossível, nada é impossível. Deus abençoe, irmão Bira Batista, seja bem-vindo uma vez mais. Tens o meu mundo em Suas mãos, creio
a cura. Creio que és tudo para mim. Jesus, eu preciso de ti. Creio que tu és a vida. Creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Eu preciso de ti, Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Verdadeiramente só Ele é a cura, só Ele é tudo para nós, só Ele é a graça que nos sustém, que nos mantém de pé. E hoje nós vamos falar sobre um tema, queridos. Já louvamos a Deus. Deixa eu só posicionar aqui, que tem algumas coisas importantes que nós anotamos aqui para os irmãos. Nós vamos falar sobre um tema que é muito atual e que é necessário nós tratarmos nesses últimos dias. Não se acostume com a graça. Não se acostume com a graça. Às vezes nós temos, por termos sido chamados, por termos sido transformados pelo Senhor Jesus, por termos sido escolhidos por Jesus, por termos sido escolhido por Jesus, nós achamos que já é o bastante e que a gente não precisa fazer mais nada. E esse é o grande perigo daquele que caminha com Deus. Porque com Deus a gente não pode parar, com Deus a gente não pode retroceder. Uma vez que recebemos a nossa libertação, nós temos que fazer bom uso dela. Porque a Bíblia fala, no texto que nós vamos ler, foi para a liberdade que Cristo te libertou. Então, mas aí vai a pergunta: o que é que nós estamos fazendo com essa liberdade? O que é que nós estamos fazendo com esta graça que nós recebemos através de Jesus Cristo? De que maneira nós estamos cuidando dessa preciosidade que Deus nos deu? Paulo Cardoso, seja bem-vindo em nome de Jesus. Que a sua vida seja edificada através dessa palavra. Então, queridos, é para essa reflexão que nós viemos aqui nessa noite, compartilhar com os irmãos. O que é que estamos fazendo com a graça que nós recebemos do Senhor Jesus? O que é que estamos fazendo com a graça que Ele derramou em nossa vida? Porque esta graça deveria de nós alcançar outras pessoas. Graça e paz, irmão Bira Batista. Deveria alcançar outras pessoas. Esta graça que nós recebemos não é para nós ficarmos conosco mesmo. Não é para nós ficarmos engordando muitas vezes no banco da igreja, que agora a gente diminuiu o fluxo de ir até a igreja por conta das limitações impostas. Mas essa graça que nós recebemos é para a gente revelar para outras pessoas, para que elas também alcancem graça e caminhem sobre a graça. Porque não é o bastante você receber a graça. Você precisa desenvolvê-la na sua vida. E é sobre isso que nós vamos falar nesta noite. Existe um grande perigo em nós acharmos assim: não, já sou salvo, já recebi a Cristo, já confessei a Ele, já faço parte do seu reino, então eu posso repousar, eu posso relaxar. Desculpe-me o termo, mas é o termo mais aplicável. Não, a gente não pode relaxar, porque esta graça foi dada a nós para que a gente desenvolvesse. Nós recebemos a graça para que a gente desenvolvesse a santificação. Guarde isso que eu estou falando. Você recebeu a graça para que você desenvolvesse a santificação, para que você se aprofundasse em Deus, para que você buscasse um relacionamento mais íntimo com Deus. Não dizer: não, já está bom, já estou salvo, então não preciso mais dessa graça. Então nós vamos mencionar, nós vamos compartilhar algumas coisas com os irmãos aqui. E eu gostaria que você estivesse atento a essa ministração para que nós pudéssemos usufruir do melhor,
o máximo possível dessa palavra. Abra a sua Bíblia aí, em Gálatas, no capítulo 5. Gálatas, capítulo 5, abra aí a sua Bíblia. Vou dar um pequeno tempo para que você possa encontrar. Gálatas, capítulo 5. Abre tua Bíblia aí, queridos. A minha já está aqui marcada. Você conseguiu encontrar já? Esse texto para nós vai ser assim de uma maneira totalmente transformadora. Se você achou, leia comigo. Nossa liberdade em Cristo. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Versículo 1 do capítulo 5. Portanto, permanecei firmes e não vos sujeiteis outra vez a um jugo de escravidão. Versículo 1 que nós acabamos de ler. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permanecei firmes e não vos sujeiteis outra vez a um jugo de escravidão. Está escrito aí em Gálatas 5, capítulo 1. Quando nós recebemos esta graça da parte do Senhor, esta libertação da parte do Senhor, essa reestruturação espiritual, física e até mesmo emocional, quando nós aceitamos a Cristo, porque o Evangelho, o propósito do Evangelho é fazer de nós pessoas melhores. O propósito do Evangelho é fazer com que você se torne cada vez mais parecido com Jesus Cristo. O propósito do Evangelho é fazer com que você morra em você mesmo, para que você receba a vida de Deus através de Jesus Cristo, aquela que foi conquistada para nós na cruz do Calvário. Nós estaremos ministrando sobre isso no domingo. Jesus Cristo, a extraordinária ideia de Deus. Nós estaremos ministrando domingo agora. Se você puder e quiser nos acompanhar, está sendo convidado. Mas, queridos, como nós havíamos falado no início dessa live, nós precisamos estar cautelosos no que diz respeito ao nosso comportamento, à maneira que nós nos relacionamos com Cristo e com a graça que Ele depositou em nossa vida, porque se nos distrairmos, por um minuto sequer, o inimigo que fica ao nosso derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar, certamente ele preparará seus ardis para tentar nos tirar da presença do Senhor Jesus. Mas se você está firme com Deus, se você tem a palavra de Deus dentro de você, quando o mal vem, quando a proposta do inimigo vem, quando as ciladas do inimigo vem, você está preparado para responder, você está pronto para poder se desviar, e você está pronto para, depois de fazer tudo, você ainda continuar glorificando o nome do Senhor Jesus. Agora, cabe a nós estarmos mais próximos de Deus. Costumamos dizer, e já ouvimos muitas pessoas também falarem, que nós nos assemelhamos às pessoas com quem convivemos. Então, à medida que você convive com Jesus, à medida que você convive com a sua palavra, à medida que você convive com o Espírito Santo, que foi quem Ele deixou aqui na terra para cuidar de nós, o próprio Espírito Santo vai moldando você, vai moldando o seu caráter, vai moldando o seu comportamento, vai moldando as suas escolhas, vai moldando a sua característica em Deus, vai fazendo com que você esteja firmado nele e na força do seu poder. Porque o que mantém o crente de pé é a palavra do Senhor, querido. Não se iluda, não. Se você não tiver a palavra do Senhor dentro de você, confrontando você, lhe transformando, você não consegue evoluir na caminhada da graça. Aí você acaba se acostumando com a porção que você já tem, sendo que Deus tem muito mais para derramar na sua vida, sendo que Deus te diz assim: a cada passo que você der de fé em mim, você vai contemplar, você vai poder desfrutar de uma grandeza, de uma graça, de uma unção maior, porque eu estou disposto a derramar sobre a sua vida. Agora, não adianta a gente se acostumar em Deus, não adianta a gente se acostumar com a salvação que recebemos, não adianta se acostumar com o título de filhos, porque a Bíblia diz que a todos quanto o receberam, a saber, Jesus Cristo, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Não adianta se acostumar, nós precisamos nos aprofundar em Deus, nós precisamos continuar caminhando, como a Bíblia diz lá,
em Oséias, no capítulo 6, diz assim: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Então, aquilo que você acha que você já viu de Deus, aquilo que você acha que você já viu de Cristo, aquilo que você acha que você já viu da obra do Espírito Santo na terra, na sua vida, você ainda não viu nada, porque você precisa se aprofundar em Deus, você precisa caminhar com Ele. Você precisa estar lado a lado com Ele para poder desfrutar do que Ele tem para revelar da sua vida. Conhecer, em primeiro lugar, a vontade dEle para a sua vida e depois desfrutar daquilo que Ele tem para a sua vida. Agora, quando nos acostumamos com a graça, a gente deixa de orar, porque acha que nós somos servos, nós já somos eleitos. E se ocuparmos alguma posição, eu sou pastor, não preciso mais orar. Eu sou diácono, não preciso mais orar. Eu já fui separado por Deus para a obra dele, eu já sou escolhido dele. É nesse caminho aí que está o perigo. É nesse caminho aí que está as ciladas, porque quando nós nos julgamos autossuficientes, nós vamos perceber que nós ainda não temos a dimensão que nós gostaríamos que tivéssemos. Mas se nós continuarmos servindo a Deus, se nós continuarmos caminhando os passos que Ele nos propôs caminhar, a orientação que Ele nos deu, certamente o passo de hoje será maior do que o de ontem, e o de amanhã será maior do que o de hoje, porque nós estaremos avançando em conhecimento da graça, estaremos avançando em conhecimento da santificação que precisamos ter diante do Senhor Jesus. Esse tema sempre esteve no nosso coração, porque muitas vezes nós de fato nos acomodamos. Eu nasci num lar evangélico, não tive o desprazer de conhecer o mundo, graças a Deus não tive o desprazer de conhecer o mundo. Já nasci no lar evangélico, já nasci dentro da visão do reino de Deus. Sou filho de pastor, minha mãe é pastora, meu irmão é pastor, mas isso não significa que eu sou pastorzinho, entende, irmãos? Porque esse relacionamento é pessoal com Deus. À medida que você vai dizendo: Senhor, pode gerar em mim o teu caráter, pode gerar em mim o teu propósito, pode gerar em mim o teu querer, pode gerar em mim a tua vontade, que seja feita a tua vontade, mas não a minha, mas que eu possa frutificar, que eu possa, florescer em ti e que eu possa dar frutos no teu reino. Toda pessoa que tem o Espírito de Deus latente dentro dela, ela é inconformada. Toda pessoa que tem o Espírito de Deus dentro dela, ela não se conforma com aquilo que ela já tem. E o apóstolo Paulo nos orientou dessa forma, dizendo lá em Romanos 12: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então eu vou te dizer algo que talvez você já saiba: toda a oração que você puder fazer ainda é pouca. Toda a reverência que você puder dar a Deus ainda é pouca. Todo o jejum que você puder fazer é pouco. Toda a adoração que você puder dar a Deus ainda é pouco. Toda a vigilância que você puder ter ainda é pouca. Porque esta graça que você recebeu não foi para você desperdiçar da maneira que você quer. Não foi para eu desperdiçar da maneira que eu quero. A graça que eu recebi foi para compartilhar com outras pessoas. Eu recebi a graça para dizer: olha, existe graça. Você que está aí talvez precisando dela, eu posso te conduzir a ela, eu posso te mostrar o caminho. Eu ainda estou caminhando na graça, mas os passos que eu já dei, eu posso lhe dizer que esta graça pode transformar literalmente a sua vida, ela pode transformar literalmente a sua história, ela pode lhe dar uma perspectiva de vida diferente. E eu tenho certeza que se você entregar a sua vida, se você morrer, em outras palavras, se você morrer, você vai viver. Se você morrer para você mesmo, se você morrer para o mundo, se você morrer para os seus caprichos, se você morrer para a vaidade, que é uma das coisas que mais nos atrapalha no relacionamento com Deus, você vai viver através de Jesus Cristo. Tem um texto que eu não vou lembrar agora especificamente onde está, mas ele diz assim: se o grão de trigo cair na terra e ele não morrer, ele fica só. Mas se ele morrer, ele dá muito fruto. Então você vive quando você morre. Entenda isso. Não saia por aí dizendo que o pastor ali diz que é para eu me suicidar. Não, você só precisa ser achado nele.
Você só precisa morrer para o mundo, você só precisa morrer para o pecado, você só precisa morrer para o seu eu, para que essa graça de Deus não seja desperdiçada na sua vida. Para que você não se acostume com ela e diz, não, eu tenho a graça aí, e qualquer coisa que eu fizer, eu vou ser restaurado pela graça. A graça não nos dá autorização de fazer o que a gente quer fazer, querido. A graça não nos dá autorização de brincar com o pecado. A graça não nos dá autorização de passear longe de Deus para ver como é que a coisa vai ser lá fora. A graça não nos dá essa autorização. Deus abençoe a irmã Denilza Santana. A graça nos permite a gente ficar despertos. Olha, eu recebi um bem. Graça é favor não merecido. Nós recebemos um dom. Dom significa presente. A palavra dom significa presente. Você recebeu um presente de Deus através de Jesus Cristo. Eu vou ministrar mais profundamente sobre isso no domingo. Mas hoje eu estou falando sobre a importância da graça e para a gente não se acostumar com ela. Não achar, não, eu sou pastor, então não preciso mais. Não, eu sou obreiro, eu sou diácono, eu sou levita, eu não preciso mais buscar o Senhor. Não, aí é que você precisa buscar a Deus. Aí é que você precisa estar na presença do Senhor. Aí é que você precisa dizer, Senhor, que seja mais de ti e menos de mim, como disse João, porque importa que tu cresças e que nós diminuamos. A graça não dá autorização de a gente permear no mundo como a gente quer, de a gente tomar as decisões que a gente quer. A graça nos mantém livres das astutas ciladas do diabo, do império do mal, da herança que nós tínhamos no Egito, que nós hoje não somos mais. Eu sei que de repente eu estou falando para pessoas aqui agora, que talvez essa palavra possa não fazer tanto sentido, mas você de repente vai ouvir essa palavra depois, e para você também que está ouvindo, esta graça desperta a gente para dizer assim, ó, eu não sou suficiente, eu preciso mais, eu quero mais de ti e menos de mim, eu quero mais da tua graça na minha vida e menos de mim. Agora não dizer assim, não, já empacotei a graça, encaixotei a graça como eu gostaria de fazer e ela já é minha. Não, o óleo de ontem, querido, não serve para hoje, guarde isso. O óleo de ontem não serve para hoje. No altar, os sacerdotes tinham que substituir o óleo toda manhã, assim como a lenha. O óleo tinha que ser substituído porque o de ontem apodrecia. O óleo de ontem não serve para hoje. Nós precisamos de uma renovação diária em Deus. E santificação é construção diária. Você quer ver você errar, querido amado? Você que vai me ouvir depois aí, você que já está me ouvindo, é você dizer assim, não, já estou santificado. Levantar as mãos, não, já estou santificado. Ledo engano, doce ilusão, porque santificação é construção diária. Todos os dias eu tenho que morrer para mim mesmo, para que a graça de Deus se manifeste em mim. Todos os dias eu tenho que abandonar o meu eu tenho que sepultar meu velho homem na cruz de Cristo, para que eu consiga viver a vida que o Senhor Deus tem para nós. Deus abençoe, pastor Natalino, é um prazer ter o Senhor aqui conosco. Todos os dias nós precisamos disso. Todos os dias nós precisamos colocar lenha no altar, limpar o altar e colocar lenha no altar para que esta graça não se torne comum para nós, porque ela não é comum, ela é um privilégio daqueles que servem a Deus em espírito e em verdade. A graça é um privilégio daqueles que disseram assim, Senhor, eu te aceito como único Senhor e Salvador da minha vida. E a partir daquele dia a nossa vida foi transformada. A nossa vida foi transformada literalmente, apesar de ter sido criado numa família evangélica, apesar de não ter experimentado o mundo, graças a Deus por isso, mas não me sinto melhor do que ninguém, me sinto privilegiado. Apesar de tudo isso, eu tive que ter os meus confrontos, as minhas experiências pessoais com Deus para desenvolver a minha fé nele, para desenvolver o meu relacionamento com Ele, para fazer com que esse relacionamento fosse frutífero, porque uma coisa é que a maioria das pessoas que se acostumaram com a graça tem, eu vou dizer isso para você, elas dizem assim, eu já tenho a graça, mas não estou frutificando. Porque eu tenho a graça e não estou frutificando? Porque não existe frutificação sem relacionamento, querido. Para haver frutificação, tem que haver relacionamento. Entenda isso.
Eu vou traduzir para você numa linguagem coloquial, para você entender. Você que é pai, para seu filho ter vindo ao mundo, esse fruto ter vindo ao mundo, tem que ter havido relacionamento, um relacionamento específico. Aqui estamos falando de relacionamento espiritual, mas para você entender que sem relacionamento não há frutificação. Sem relacionamento não tem como haver manifestação de graça. Sem relacionamento não tem como haver superabundância da graça. É preciso ter relacionamento. É preciso caminhar com Ele. É preciso dizer: Senhor, eu quero caminhar contigo. Para onde tu está indo? Porque o Pedro ele chegou e disse: para onde eu irei, Senhor? Se só o Senhor tem as palavras de vida eterna, então eu vou te seguir. Não se acostume com a graça. Não use a liberdade que Deus nos deu para dar ocasião àquilo que a gente quer fazer. Um dos seus maiores inimigos, eu tenho ministrado sobre isso a fio e escrito sobre isso. Um dos seus maiores inimigos, pasme você, não é o próprio inimigo. Um dos seus maiores inimigos, em primeiro lugar, é a dúvida. A dúvida é um dos seus maiores inimigos. Quando Deus diz: vou fazer, e você não acredita, você tem o seu maior inimigo se manifestando contra a sua vida. Por quê, pastor? Porque quando você decide crer naquilo que Deus falou na sua palavra, através de Jesus Cristo, o seu inimigo, aquele que desceu dos céus, aquele se torna irrelevante quando você está caminhando juntamente com Deus. Então a sua prioridade não é guerrear contra ele, a sua prioridade é crer, é manter a fé. É dizer assim: não, eu creio que o que está escrito na palavra é a verdade, então eu vou seguir o que a palavra está me recomendando. Eu vou procurar buscar o Senhor. Eu vou procurar abrir mão de mim mesmo para que a vida de Deus se manifeste em mim. Eu vou procurar guardar esta graça de uma maneira gloriosa na minha vida e vou procurar compartilhar esta graça, mas não me acostumar com ela a ponto de achar que eu já estou abastecido. Este é um dos maiores perigos. E um inimigo que o próprio adversário usa contra você é a sua vaidade, é o seu eu. É uma das coisas que ele mais usa contra nós, porque o homem é traído pela sua própria vaidade, pelo seu próprio eu. Então, olha, eu vou te dizer um texto aqui, queridos, de Pedro, que aconteceu com Pedro. Aliás, você já deve ter visto esse texto. Se não me falha a memória, eu tenho anotado aqui, mas eu tenho que mencionar logo ele para você aqui agora. Pedro disse assim, ele já estava acostumado com a graça, Pedro, andando com Jesus, já acostumado com a graça, disse: não, eu tenho o homem de Nazaré, o Filho do Altíssimo, o Filho do Homem está comigo, ele é meu amigo, faço parte da turma dele, então eu já estou agraciado. Ele tinha se acostumado com a graça. Pedro achava que ele já estava pronto. E aí Pedro chega para o Senhor e diz assim: Senhor, aonde o Senhor for, eu irei. O que o Senhor quiser que eu faça, eu farei. Aquilo que o Senhor decidir para eu fazer, eu farei, Senhor. Aí o Senhor olhou para Pedro, balançou a cabeça e disse: Pedro, você não sabe o que você está me pedindo. Ainda hoje o inimigo pediu para peneirar a sua vida e eu roguei a Deus pela sua vida para que ele não prevalecesse sobre a sua vida. Aleluia. Deus abençoe a irmã Delma da ICB em Meriti, São João do Meriti, me parece, Rio de Janeiro. E ele disse: Pedro, eu roguei ao Pai, para que o inimigo não prevalecesse pela sua vida. Você achava que você estava pronto, Pedro, mas você ainda tem um caminho para percorrer. Então eu te digo que quando você se converter, Pedro, você vai edificar os seus irmãos. Aleluia. Pedro teve que ouvir essa dura resposta da parte do Senhor Jesus. Ele disse: olha, quando você se converter, ele achava que já estava convertido, ele achava que já estava agraciado pelo Senhor, já tinha graça de Deus. E Pedro disse para ele: olha, quando você se converter, ajude seus irmãos, porque agora mesmo eu tive que interceder por você para que o inimigo não peneirasse a sua vida. Está entendendo, queridos? E às vezes nós nos encontramos na mesma posição de Pedro, e quem ainda não deu um passo para Jesus está numa distância ainda maior, porque precisa se livrar da influência do Egito. Mas, pastor, de repente o senhor está pregando para servo de Deus, mas às vezes nós nos esquecemos. Nós não estamos mais no Egito. Nós devemos nos livrar da mentalidade do Egito, querido. Nós devemos nos livrar de tudo que nos lembre, que nos reporte ao Egito, porque ele não nos pertence mais.
porque sair do Egito, isso já foi dito diversas vezes, sair do Egito é muito fácil, o difícil é tirar o Egito de dentro de nós. O difícil é tirar o Egito de dentro de nós. É a gente dizer assim, não, essa obra não tem mais poder sobre a minha vida, essa influência não tem mais poder sobre a minha vida, esses valores não tem mais poder sobre a minha vida. Então nós precisamos estar atentos a isso, não usar a nossa liberdade, permanecer firmes, como está aqui na palavra. Vou ler de novo. Gálatas 5:1. Permaneçais firmes. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou, portanto, permanecei firmes e não vos sujeitei outra vez ao jugo da escravidão. Ou seja, não volte para o Egito de novo. Você já saiu de lá. Você não tem mais parte com o Egito. A sua natureza foi transformada. E foi mesmo, está escrito na palavra: aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Seja bem-vinda, Perla, Deus te abençoe. Então, quando nós temos essa percepção do reino de Deus a respeito de deixar para o Egito aquilo que ficou no Egito e procurar manifestar a nossa personalidade, o nosso caráter, a nossa postura diante de Deus, graça e paz, irmã Rita dos Santos, e quem restaura isso em nós é o Senhor Jesus, à medida que nós caminhamos com Ele. À medida que nós caminhamos com Cristo, Ele vai restaurando em nós o caráter que nós devemos ter diante dEle, para que nós possamos manifestar a graça dEle para outras pessoas. Agora, nós não devemos nos acostumar com a graça, porque se acostumar com a graça é um grande perigo para a nossa salvação. Se acostumar com a graça é um grande perigo para o nosso relacionamento. Se acostumar com a graça é um grande perigo para a palavra que nós precisamos pregar. Se acostumar com a graça é um grande perigo para os ataques do nosso inimigo, porque nós ainda não estamos prontos, nós estamos em construção. No dia que você estiver pronto, você pode ter certeza que aqui você não fica. No dia que você estiver pronto, aqui você não fica. Enoque andou com Deus e Deus tomou ele para si. Elias caminhou com Deus e Deus tomou ele na carruagem de fogo. No dia que você estiver pronto, você não estará mais aqui, mas você precisa ter a disposição de deixar o Senhor lapidar a sua vida, fazer a obra da sua vida, continuar derramando graça na sua vida, porque a graça que você recebeu já foi suficiente para te libertar, mas não será suficiente para manter você no caminho se você estiver caminhando com Deus. É o que aconteceu, vou parafrasear aqui rapidamente, é o que aconteceu com Lázaro. O Senhor chegou, a irmã dele chorando, nós conhecemos o texto: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E, enfim, o Senhor tranquilo, porque ele sabia a obra que ele iria fazer. E enfim, o Senhor chamou Lázaro e disse: Lázaro, vem para fora. E a Bíblia, em algumas traduções, diz que de um salto ele caiu do lado de fora do túmulo, mas ele ainda estava cheio de ataduras. Ao que o Senhor recomendou agora é vocês que têm que tirar as ataduras dele, porque a minha parte eu fiz. Eu acho que você está me entendendo. Deus só vai fazer aquilo que nós não podemos fazer, porque aquilo que nós pudermos fazer, Deus não vai fazer. Essa é a parte que nós vamos desenvolver em relacionamento com Ele, quando estamos meditando, quando estamos valorizando e quando estamos guardando esta graça como nós deveríamos guardar, com carinho, guardar esta graça com responsabilidade e não se aproveitar da graça para fazer aquilo que a gente quer fazer. Por vezes nós iremos trilhar caminhos que muitas vezes nós não gostaríamos de trilhar, mas o Espírito Santo estará lá para dizer assim: aí não é o seu lugar, sai daí, porque eu vou continuar a obra que eu comecei na sua vida. Então, o que é que eu diria para os irmãos hoje? O que é que eu digo para mim hoje? Deixe o Espírito Santo fazer a obra dele, porque ele sabe fazer a obra se a gente der espaço para ele fazer isso. Então nós precisamos só abandonar a mentalidade do Egito, abandonar o costume do Egito, abandonar toda a roupagem do Egito que não pertence mais a nós, dizer assim: eu fui salvo pela graça. Em outro texto, se não me falha a memória, em Efésios 2, rapidamente aqui para nós.
Efésios 2, 8, nós vamos ler alguns outros versículos, mas eu quero ler logo o versículo 8 de Efésios 2, diz assim: portanto, pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, ou seja, é um presente de Deus. Nós somos salvos porque Deus nos deu um presente, mas nós não devemos pegar esse presente e colocar de qualquer forma, deixar de qualquer forma. Cristo precisa ter um lugar de excelência na nossa vida. Aconteça o que acontecer, haja o que houver, Cristo precisa ser a pessoa mais importante da sua vida. Você pode abrir mão de qualquer coisa, menos do Senhor Jesus, porque se você não tiver Ele, você não tem mais nada. Mas se você tiver Ele, até aquilo que você perdeu, Deus pode restituir, se você der lugar a Ele e deixar ser trabalhado pelo Espírito Santo de Deus. Então nós precisamos entender que esta graça é um presente que nós recebemos e que nós não podemos, como algumas pessoas até já mencionaram aí em algumas pregações, pisar na graça. Não. Nós não podemos fazer a graça de qualquer coisa, não. Nós temos que olhar para esta graça como algo muito poderoso, como algo muito importante que o Senhor nos deu e que nós precisamos conservar. Mas pastor, como é que a gente de repente pode perder esta graça? Você pode perder a graça quando você começa a caminhar com pessoas que não era para você caminhar. Você pode perder a graça quando você começa a falar coisas que não era para você falar. Você pode perder a graça quando você começa a frequentar lugares que não era para você frequentar. Você começa a perder a graça quando você começa a ter atitude que não era para você ter. E aí, quando você se arrepende, a Bíblia diz que aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Um arrependimento genuíno gera para você misericórdia, mas você ainda vai precisar construir esse caminhar com Deus, construir aquilo que o inimigo havia tentado tomar, ou às vezes até saqueou da sua vida. Então, nós precisamos ter esse discernimento. Graças a Deus, irmã Rita Vidal. Nós precisamos ter essa atenção de entender que esta graça foi um privilégio que nós recebemos. Aí nós vemos pessoas por aí, desculpe o termo que eu vou usar, mas arrotando santidade, arrotando grandeza, arrotando superioridade, quando na realidade é aquele que mais precisa descer, é aquele que mais precisa se converter, é aquele que mais precisa largar o Egito, abrir mão do Egito, tirar o Egito de dentro dele, é aquele que mais precisa viver uma vida separada da vida do mundo. Então tenha muito cuidado com aqueles que dizem assim: não, eu já estou santo porque eu sou isso, porque eu sou aquilo outro. Não. Pedro, repito, Pedro foi dizer para o Senhor: Senhor, para onde o Senhor for eu irei, e o que o Senhor mandar fazer eu farei. E o Senhor olhou para Pedro e disse assim: Pedro, hoje mesmo, eu já falei isso agora, estou repetindo, hoje mesmo o inimigo me pediu para peneirar a sua vida. Você não sabe o que você está falando, Pedro. Agora, quando você se converter, e você vai se converter, aí você edifica os seus irmãos, aí você protege os seus irmãos. E aquele Pedro, o mesmo Pedro truculento, que achava senhor de si mesmo, que achava que poderia ter, Deus abençoe, Shalom, irmã Malginha, que poderia ter graça da parte do Senhor, esse mesmo Pedro foi o que chegou diante do templo, dentro do templo, melhor dizendo. Pedro, que era arrogante, que destratava as pessoas, que arrancou a orelha de Malco, de repente ele recebe o Espírito Santo lá dentro do templo e ele se transforma em outra pessoa. E a partir daquele momento, ele pôde edificar os seus irmãos, porque ele foi um apóstolo, um dos apóstolos mais relevantes de Jesus Cristo na história do Evangelho. E depois, aquele Pedro truculento diz assim: filhinhos, aleluia, não pequeis, mas se você pecar, você tem um advogado que vai interceder por você, que é Jesus Cristo. Então Pedro foi transformado pela graça, depois que ele entendeu que a graça não era para ele se acostumar com ela. Depois que ele entendeu que a graça era algo que ele precisava ir desenvolvendo para que a santificação viesse se manifestando nele. O Pedro do Getsemane é totalmente diferente do Pedro do cenáculo. O Pedro do cenáculo, ele era impulsivo, ele agia por si mesmo. E o Pedro do Getsemane, o Pedro do Getsemane, melhor dizendo, ele agia por si mesmo, era impulsivo, desculpem. E o Pedro do cenáculo, o que ele fez foi inspirado pelo Espírito Santo.
Eu posso imaginar algumas pessoas, na hora que Pedro iria sair ali, quando começaram a dizer que eles estavam loucos e embriagados, que alguns ficaram preocupados, Pedro vai causar problema, porque Pedro é temperamental, mas eles não sabiam que Pedro já estava ali, Deus abençoe o irmão Gonçalo, que Pedro já estava ali transformado pelo Senhor. E quando ele saiu, ao invés de trocar ignorâncias, o Pedro ali, ele deu uma palavra, uma mensagem, que 3.000 pessoas se converteram ao Senhor, porque ele ali não estava acostumado com a graça, ele estava desenvolvendo a graça que ele havia recebido. E a porção dobrada, o poder que ele havia recebido lá no Pentecostes. E nós precisamos fazer isso. Eu já sou batizado com o Espírito Santo, já profetizo. Eu tenho dom de profecias, tenho dom disso, daquilo outro. Você precisa continuar desenvolvendo aquilo que Deus te deu, o dom que Deus te deu. Não se acostume com a graça. A graça não é para você colocar um título em você, a graça é para você desenvolver e dizer assim aos outros que estão ao seu redor: olha, venha, porque a mesma graça que me acolheu, a mesma graça que me transformou, é a graça que vai acolher você e que vai transformar você. Então nós cremos nesta palavra quando diz aqui, olha, que lemos agora há pouco. Observe só nos versículos primeiros do capítulo 2 de Efésios, rapidamente, para os irmãos me acompanharem. Efésios 2, nós vamos ler o versículo 1 e alguns outros versículos aqui, e os irmãos vão nos acompanhar. Ele vos concedeu a vida, estando vós mortos nas vossas transgressões e pecados, nos quais andastes no passado, conforme o curso desse sistema mundial, de acordo com o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando sobre os filhos da desobediência. Anteriormente, todos nós caminhávamos entre eles, buscando satisfazer as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos, e éramos, por natureza, destinados à ira. Versículo 3. No versículo 4 diz: no entanto, Deus, que é rico em misericórdia, por meio do grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, estando nós ainda mortos em nossos pecados. Portanto, pela graça sois salvos. Depois leia esse texto, Efésios 2, você lê de 1 ao 10, que você terá uma compreensão melhor dessa questão do reino de Deus. Então, aqui, Paulo escreve aos Efésios: vocês andavam nas trevas, vocês andavam no curso deste mundo, segundo a influência daquele que opera, o príncipe do ar, que nós conhecemos quem é, que o nome dele não vale a pena se citar aqui, porque essa live é para glorificar o nome do Senhor. Não que tenhamos medo que ele tenha o seu lugar lá, debaixo dos nossos pés, mas aqui é para glorificar o nome do Senhor Jesus. Ainda quando ele estava operando, o Senhor deu-nos a Cristo. Você vai entender isso melhor no domingo. E quando Cristo chegou, ele fez toda a diferença. Ele é a graça viva ministrada a nós. E nós não podemos dizer assim: eu estou acostumado com o Senhor Jesus, eu já sei tudo que ele vai fazer. Não. O que ele vai fazer na sua vida, como está escrito na palavra, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem ainda chegou no coração do homem o que ele tem preparado para aqueles que o amam. Sabe, no meio desse contexto todo aí de incerteza, desse contexto todo de susto, de medo, de terror, você consegue estar firmado no Senhor, você consegue estar firme no Senhor, porque você está olhando para Ele. Você vai para onde você está olhando. Deus abençoe Sueli Santos. Você vai para onde você está olhando. Você não tem como ir para a porta olhando para a janela. Para você chegar na porta, você tem que olhar para a porta. É por isso que a Bíblia diz: olhando firmemente para Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé. Irmão, mas o que é que está acontecendo? As coisas estão acontecendo aí e você ainda está assim com esse semblante, com essa certeza. É porque eu não estou olhando para o que está acontecendo. Eu estou olhando para aquele que é o autor e consumador da minha fé. Eu estou olhando para aquele que tem o controle de todas as coisas em suas mãos. Eu estou olhando para aquele que com uma palavra pode mudar toda a situação. Eu estou olhando para aquele mesmo que disse ao mar: aquieta-te, vento, cala-te. É para a mesma pessoa que eu estou olhando. Então você vai para onde você está olhando. Mas é difícil, pastor. E quem disse que seria fácil? Quem foi que disse que seria fácil? Algumas vezes você vai ser
traído, outras vezes você vai ser maltratado, outras vezes você vai passar por falências, outras vezes você vai ter pessoas se levantando contra você, outras vezes você vai ter situações que lhe afrontam, mas em todas elas você não pode tirar os olhos de Jesus Cristo. Porque se você continuar olhando para Ele, Ele vai te mostrar onde há a saída. Ele vai continuar revelando a graça que você achou que já tinha. Porque a graça nós recebemos, mas ela vai se desenvolver em santidade e em relacionamento com Deus. E uma coisa que eu aprendi com Deus é que Deus, Ele sempre fica melhor. Amanhã Deus vai ser mais poderoso do que Ele agiu na sua vida hoje. Agora, uma coisa que você precisa entender: não espere que muitas vezes o Senhor venha da mesma forma que Ele veio ontem. Porque Deus nunca repetiu um milagre, Ele nunca fez um milagre repetido. Ele pode lhe dar a resposta, mas pode vir de outra forma. Mas uma coisa é certa, Ele vem se você esperar por Ele. Porque a Bíblia diz que Ele trabalha por aqueles que nele esperam. Então, se você está esperando em Deus, Deus está trabalhando em seu favor. E eu quero dizer aqui algumas coisas que nós anotamos aqui para edificação dos irmãos. Arrepender é mudar a maneira de pensar. Quando eu me arrependo, eu não tenho mais a mentalidade do Egito. Eu não tenho mais a mentalidade daquele que governava sobre mim. Quando eu me arrependo, eu agora tenho uma nova natureza, uma nova criatura, feita à imagem e semelhança de Jesus Cristo. É porque a gente lê tanto esse texto que julga ele comum, mas essa nova criatura é uma dádiva, é um presente que Deus nos dá. Deus pega o seu velho homem, crucifica o seu velho homem, mortifica o seu velho homem, através ali do batismo, e lhe dá um novo homem. Desculpe, feito à imagem e semelhança dele. E quando você recebe esse novo homem em você, você começa a trilhar de uma maneira diferente, você começa a enxergar algo que você não via antes e que estava diante de você, a um palmo do seu nariz, porque o reino te dá uma perspectiva diferente. A perspectiva do reino te dá uma perspectiva de alguém livre e não de alguém que é escravo. E você não é mais escravo de Faraó, você não é mais escravo no Egito. E você precisa entender isso. À medida que você se afastar do que você era, você vai se tornando aquilo que Deus desenhou para a sua vida. Guarde isso. À medida que você vai se afastando, o ritmo, quem vai dizer é você com Deus. À medida que você vai se afastando daquilo que você era, você vai se tornando aquilo que Deus planejou para que você fosse. E quando você se tornar isso, vai acontecer com você a mesma coisa que aconteceu com Pedro. E o Senhor vai dizer: Pedro, depois que você se converter, edifique os seus irmãos. Aleluia. Agora, se tem uma coisa que nos enfraquece, a vaidade que enfraquece, guarde isso, a vaidade enfraquece o nosso sistema imunológico, deixando o nosso caráter sujeito, vulnerável a manipulações externas. A vaidade, toda vez que você põe a vaidade em cima, você dá espaço para o seu inimigo te atacar. Mas quando você mortifica a vossa carne, você consegue ver. Deus abençoe a irmã Edna Sérgio. Você consegue ver a vida de Deus manifestando na sua vida. Então, querido, agora nenhuma condenação há, está em Romanos 8:1, para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, não se acostume com a graça, esqueça aquilo que você era, porque Deus está trabalhando todos os dias em sua vida alguém diferente. Amanhã você vai ser melhor do que hoje, porque o Espírito Santo de Deus vai lapidar em você a imagem de Cristo para que você manifeste isso na sua vida diária. E quando você enxerga essa santidade, você baila, você adora, como fez Davi. Às vezes as pessoas vão ver você adorando sem entender, porque você ainda está em determinada situação e está adorando é porque você contemplou o reino, você contemplou a glória do reino. E quando você contempla a glória do reino, não tem outra reação a não ser adorar, a não ser dançar e celebrar diante do Senhor Jesus. Quando você contempla aquilo que Deus tem preparado para a sua vida, você vai se manifestar de alguma forma, porque é inadmissível que alguém contemple a grandeza do reino de Deus e não faça alguma coisa diante dele. Agora, quem não estiver na mesma dimensão não vai entender. Veja, Davi subiu perante a arca, dançando diante da arca, depois dele ter recuperado a arca, a presença de Deus no meio do povo, era símbolo da presença de Deus, e Mical condenou Davi, porque Mical não estava na mesma frequência
que Davi. Quem não está na mesma frequência que você não vai entender quando você adorar, mesmo antes da bênção chegar até você. Quem não está na mesma frequência que você não vai entender que esta graça em você não virou costume, que esta graça está sendo desenvolvida, que esta graça está sendo trabalhada através do Espírito Santo. Então, sair do Egito não é o bastante? É mais interessante você tirar o Egito de dentro de você. E você dizer assim, eu não penso mais dessa forma. Eu não sou mais essa pessoa. Mas eu tenho a sua graça, porque a sua graça me alcançou. Se a graça do Senhor te alcançou, glorifique o nome dele aí onde você está. Porque eu sei que a graça do Senhor que me alcançou, alcançou você. E esta graça vai continuar sendo desenvolvida. Não se acostume com ela. Ah, já tenho a graça, não preciso mais. Não, você vai continuar orando, você vai continuar buscando, você vai continuar jejuando, você vai continuar adorando, você vai continuar perdoando, você vai continuar se livrando da aparência do mal, você vai continuar saindo dos lugares que não é para você estar, você vai continuar deixando de fazer as coisas que não é para você fazer, você vai continuar deixando de falar mal das outras pessoas que não é para você fazer mais isso. Você vai agora receber uma nova mentalidade, uma nova postura todos os dias, e o Senhor vai trabalhando em você esta pessoa que Ele quer que você seja e que Ele já desenhou, pasme em você lá na eternidade. Não vou ter tempo para falar sobre isso aqui, mas quem você vai ser, Deus desenhou lá na eternidade, antes do haja, antes de Ele dizer haja luz, você já havia sido desenhado, está escrito na palavra de Deus, e nesse mesmo texto que você vai ler, você vai encontrar isso aí, em Efésios 2, de 1 a 10, você vai encontrar isso. Nós somos feitos nele lá, antes do haja, foi quando Ele decidiu vir aqui e implantar seu reino, para que a graça dele fosse um presente para nós, para que a graça dele fosse um presente para a nossa vida, para a nossa família. Então, queridos, eu te digo, olha, mas pastor, está difícil, as coisas estão difíceis, eu já passei por tanta vergonha, já passei por tanta exposição, tantas decisões erradas que eu tomei, mas se você se arrependeu genuinamente, o Espírito Santo vê o seu coração e Ele está decidindo, Ele está desejando trabalhar em você. À medida que você desenvolve o seu relacionamento com Ele, você vai gerar frutificação. Não queira dar fruto sem o Senhor Jesus, não tem como dar fruto se o galho não tem como dar fruto fora da videira, você só vai dar fruto nele. E eu repito o que eu falei numa ministração anterior. Paulo entendeu isso e ele disse, eu quero ser achado nele, eu quero ser achado nele, porque eu sei que se eu estiver nele, eu vou dar fruto. Se eu estiver nele, o nome dele será glorificado na minha vida. Se eu estiver nele, toda a vergonha vai se transformar em honra. Paulo era um homem perseguidor dos cristãos. Você imaginou como foi depois Paulo pregar o evangelho? Para ele que perseguia, que matava os cristãos? Já pensou sobre isso? Como deveria ser o cotidiano de Paulo? Ninguém sabe qual era o espinho que ele tinha na carne, como a Bíblia fala. Mas ele foi pedir ao Senhor que tirasse. O Senhor disse, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa no meio da sua fraqueza. Então graça sobre graça será derramado sobre a sua vida quando você estiver em Cristo. É só você permanecer nele. Aconteça o que acontecer, eu estou em Cristo. Vem o tsunami, eu estou em Cristo. Vem as más notícias, eu estou em Cristo. Vem a mídia tentando tirar a tranquilidade da minha mente, do meu coração, eu estou em Cristo. Vem um irmão me condenando, eu estou em Cristo. Vem o meu passado querendo ser lançado no meu rosto, eu estou em Cristo. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Quando você está em Cristo, você vai desenvolver, passo a passo, dia a dia, o seu relacionamento e os frutos que Ele quer que você manifeste. E eu profetizo sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu ministério, que você seja como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, que vai dar seu fruto na estação própria, e tudo quanto você fizer, o Senhor venha prosperar o seu caminho, em nome do Senhor Jesus. Eu profetizo que quando o mal lhe procurar, ele não vai te encontrar, porque você estará escondido no pavilhão do Senhor. O Senhor vai te dar graça para você avançar. Deus abençoe Ismael Anjos. O Senhor vai te dar graça para você avançar, para você seguir em frente, para você dizer assim, olha, apesar de tudo que eu enfrentei, apesar de tudo que eu passei,
Eu creio que o Senhor está no controle da minha vida e eu creio que Ele está fazendo uma nova obra na minha vida e que a graça ainda não está sendo totalmente revelada, mas ela será revelada à medida que eu disser para o Senhor: eu quero mais de Ti e menos de mim. Eu quero mais de Ti e menos de mim. Eu quero a Tua graça na minha vida, porque se o brilho da Tua glória resplandecer em mim, todos verão a glória do Senhor na minha vida. Mas para você alcançar isso, talvez você tenha que ouvir de Jesus Cristo: Pedro, você ainda não está pronto, mas quando você estiver pronto, fortaleça os seus irmãos, edifique os seus irmãos. Pedro, busque a minha face, continue me buscando, continue caminhando comigo até que eu seja retirado de ti. Continue ouvindo a minha voz, continue fazendo a minha vontade, que no momento certo eu vou revelar a graça que eu tenho preparado para a sua vida. Meu Deus, Pedro, um homem indouto, sem cultura nenhuma, e de repente aquelas pessoas que estavam ali paradas próximo ao cenáculo, viram aquele homem falar de coisas profundas de Deus, e diz: como pode esse homem indouto falar de coisas tão grandiosas? Ele não sabia que quem estava agora reinando e prevalecendo na vida de Pedro não era mais ele. Pedro havia morrido fazia tempo e agora havia nascido aquele novo homem guiado pelo Espírito de Deus. E nós precisamos entregar a nossa vida dessa forma. Eu quero já finalizar, mas te dizer: não se acostume com a graça. Repito, não é porque você é cristão, não é porque você é levita, não é porque você é pastor, não é porque você é obreiro, não é porque você é sacerdote, sacerdotisa, é profetiza ou profeta. Não se acostume com a graça. Aquilo que você viu ainda é muito pouco diante daquilo que Deus quer revelar na sua vida. Não se acostume com a graça. Não se acostume com ela. Porque obras maiores você ainda vai fazer quando você decidir dizer: Senhor, eu estou caminhando, guia os meus passos, e o Espírito Santo vai conduzindo você. E quando você menos espera, não tem mais Pedro. Tem outro homem cheio do Espírito Santo. Tem outra mulher cheia do Espírito Santo, preparada para fazer a obra do Senhor Deus. Então Deus vai lhe dar esta graça. E eu quero finalizar dizendo isso. Não só no reino espiritual, mas em todas as áreas da sua vida, Deus quer reinar. Ele quer reinar em todas as áreas da sua vida. Ah, Senhor, já encontrei graça aqui. Senhor, eu entrego em tuas mãos. Uma coisa que a gente vai aprendendo com Deus: tudo que você entrega nas mãos de Deus, quando Ele te devolve diferente. Tudo que você entrega nas mãos de Deus, Ele te devolve duplicado. Moisés chegou, o Senhor perguntou para ele: você tem o que nas mãos, Moisés? Desculpe. E Moisés disse: eu tenho uma vara. Quando ele apresentou a vara ao Senhor, o Senhor disse para ele: então pegue a sua vara e toque no mar. Tudo que você entrega nas mãos de Deus é desenvolvido, é no tempo dele. E aí Deus vai te ensinar a ter paciência, Deus vai te ensinar a ter perseverança, Deus vai te ensinar a descansar nele, vai te ensinar a você confiar nele e vai te ensinar que você não tem, que você não é, que você não pode, que você não faz nada se ele não estiver na sua vida. Agora, se ele estiver, você é, você tem, você pode, você tem para compartilhar, você restaura os lugares assolados, você supera as dores do passado, você supera a depressão, você supera os problemas de saúde, você supera tudo aquilo que te desafia quando você está nele. Porque ele vai te levar para um lugar que você ainda não conhece. Disse: filho, eu vou te ensinar a caminhar que você ainda não sabe andar, mas se você continuar comigo, eu vou te ensinar a andar na minha presença. E a única coisa que Deus exigiu de Abraão, voltando aqui, fazendo uma alusão, é: ande na minha presença e seja perfeito. Ou seja, busque a perfeição a todo tempo. Mas nós precisamos entender que esta graça que temos não é para a gente fazer o que a gente quer. Não é para a gente dar ocasião à nossa mente, os desejos da nossa mente, do nosso coração, não. A graça que temos é para nós honrarmos ao Senhor. Porque eu vou te dizer, finalizando, eu vou te dizer isso: até as conquistas materiais que você vai ter aqui neste mundo, vai ser para glorificar o nome do Senhor Jesus.
A glória do seu viver vai ser para que outros saibam que existe um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. Tudo aquilo que você já conquistou ou vier a conquistar, vai ser Deus permitindo que a glória dele seja manifesta em sua vida e a graça dele seja renovada. E as pessoas olharão para você e vão dizer assim: eu quero essa graça também, porque você estava ferido no campo de batalha e eu estou vendo você novamente de pé. Você estava desenganado pelos médicos e eu vejo você novamente aqui. Você estava isolado, abandonado pelos seus irmãos, mas eu vejo você novamente aqui servindo a Deus. Então deixe o Espírito Santo te envolver, mas não abra a mão da graça, não se acostume com ela. Não se acostume com ela, não use ela para dar liberdade àquilo que você quiser dar, mas use a graça que Deus está lhe dando, para lhe dar graça e paz, para você ministrar a palavra dele. Seja bem-vindo, Reginaldo Souza. Nós estamos basicamente encerrando essa live, mas eu creio que o Senhor falou no seu coração. Marque Gálatas 5. Vou ler aqui. Gálatas 5 é um dos textos que nós falamos hoje. Versículo, deixa eu colocar a Bíblia um pouco mais aqui, para não ficar com a cabeça muito baixa. E outra vez, versículo 3 em diante, de Gálatas 5. Anote aí para você meditar. E outra vez declaro solenemente a todo homem que se permite circuncidar, que ele desse modo fica obrigado a cumprir toda a lei. Vós, que vos justificais por meio da lei, estáis separados de Cristo e caístes da graça, misericórdia. Entretanto, nós, pelo Espírito, versículo 5, mediante a fé, nós, pelo Espírito, mediante a fé, aguardamos a justiça que é nossa esperança. Nós, pelo Espírito, mediante a fé, aguardamos a justiça que é nossa esperança. Gálatas 5, 4. Queridos, que essa palavra possa ter chegado ao seu coração. Não se acostume com a graça. Que ela possa ter produzido alguma insight, alguma mudança. Não se acostume com a graça. Deus abençoe anjos planejados. Deus abençoe sua vida, sua família. Essa neném bonita que nasceu aí há pouco tempo. A gente fica babando com ela. Deus abençoe. Então, que essa palavra tenha sido de despertamento para você. No domingo, se Deus assim permitir, nós estaremos ministrando uma palavra que sempre que eu tenho oportunidade, nós ministramos aonde nós vamos. E o tema que nós vamos dar para essa palavra é Jesus, a extraordinária ideia de Deus. Nós vamos ministrar sobre isso no domingo. Eu tenho certeza que se você entender essa palavra como eu entendi, vai mudar muita coisa na sua mente. Vai mudar muita coisa no seu coração. Inclusive, o inimigo vai dizer assim: não, você não pode, domingo, 21 horas, nós estaremos aqui, se Deus permitir. O inimigo vai dizer: não, você não pode, não, a palavra de Deus me disse que eu posso. A palavra de Deus me disse que eu sou mais do que vencedor por aquele que nos amou. Em todas essas coisas, eu finalizo dizendo isso. Que em todas essas coisas, está lá em Romanos, se não me falha a memória, é 8:31, nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Todas essas coisas, em todas essas coisas. Pandemia, isolamento social, fake news, terrorismo psicológico, em todas essas coisas nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Limitação financeira, em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Oposição do reino das trevas, em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Igreja fechada, irmãos esfriando, aqueles que não estão apercebendo, se esfriando na fé. Misericórdia, devemos orar pelos nossos irmãos para que eles não esfriem na fé, mas em todas essas coisas nós somos muito mais do que vencedores por aquele que nos amou. E a Bíblia diz, Romanos 8:31, que diremos, pois, à vista de todas essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Alguém me pergunta por que eu prego sorrindo. Quando a gente entende, sente a graça dele, é a única maneira que eu tenho. Se eu não estiver chorando, eu vou estar sorrindo.
Porque entender a graça dele e deixar isso cair na minha mente, no meu coração, e limpar a minha consciência das influências malignas, da potestade do ar que governa sobre este século. Mas eu quero profetizar também na vida de você que vai ouvir, que ainda não fez um encontro verdadeiro com Jesus Cristo. Entregue sua vida a Jesus. Diga a Ele: Senhor, eu não quero mais viver para mim mesmo, eu quero que o Senhor viva em mim. Eu renuncio ao mundo, eu renuncio à carne e reconheço o Senhor como Salvador e Senhor da minha vida. Reconheço o Senhor como aquele que está acima de todas as coisas, que veio em carne para a minha justificação. Declare isso, porque aonde você estiver, entre, declare isso, converta-se ao Senhor, entregue ao Senhor a sua vida, a sua alma, os seus anseios, sua preocupação, e Ele cuidará de você em todos os seus caminhos. Amém? Nós vamos orar, encerrando essa live de hoje. Poderíamos ministrar um pouco mais, mas o Espírito Santo já sinalizou aqui. E eu não mando mais em mim mesmo. E Deus ainda, só para dizer isso, Deus ainda está construindo a minha história. Ele está no meio do caminho. Talvez seja por isso que alguns ainda não viram, mas Ele está construindo a minha história e eu estou acompanhando Ele. O que é que o Senhor está fazendo agora, Senhor? O que é que o Senhor está fazendo agora, Senhor? Eu quero ser achado em Ti, porque se eu for achado em Ti, eu serei muito mais que vencedor. Você talvez ainda vai ouvir um testemunho, Deus ainda vai permitir, de onde o Senhor me tirou, de quantas ciladas do inimigo, num exército cercando-me, Ele me tirou de lá. E eu louvo a Deus por isso, só tenho que adorá-lo. E quando eu posso rir quando contemplo a sua graça e chorar quando Ele vem com força, que é inevitável. Mas louvado seja o nome do Senhor pela sua vida. Eu quero agradecer você que nos acompanhou, aos nossos irmãos, o irmão Bira, aí que eu estou ainda visualizando aqui, a irmã Maldinha, a Anjos Planejados, o Ismael, a irmã Rita dos Santos Vidal, os demais irmãos que eu não estou visualizando aqui o nome, e que se ainda estiverem aí, Deus te abençoe, Deus continue te dando graça. Domingo, se assim Deus aprover, e você quiser nos acompanhe a partir das 21 horas. O tema: Jesus, a extraordinária ideia de Deus. Nós vamos ministrar o seu coração através do Espírito Santo. E o nosso irmão Bira, um carinho especial pelo irmão que de longe, lá do Rio de Janeiro, nos acompanha. Que o Senhor continue lhe dando graça a você e toda a sua família, em nome do Senhor Jesus. E nós vamos ficando aqui, fazendo aquilo que o Senhor nos manda fazer, de acordo com a vontade dEle, no momento dEle. Feche os seus olhos aí onde você está, que eu quero abençoar você, encerrando essa live, em nome do Senhor Jesus. Feche aí os olhos agora. Pai, graças te damos uma vez mais, por tudo que foi feito aqui, porque foi para a honra e para a glória do teu santo nome, porque importa que tu cresças e que nós diminuamos, que o Senhor possa reinar em cada vida que nos acompanhou, em cada vida que vai assistir esse vídeo depois. Em nome do Senhor Jesus, cada família que faz parte do nosso ministério, que compõe o nosso ministério, onde eles estiverem agora, que eles sejam agraciados pelo Senhor. Cubra eles com bênção, com paz, com saúde, com misericórdia, com restauração, com prosperidade, com provisão vinda de Ti. Em nome do Senhor Jesus, agora nós profetizamos sobre a vida deles, que eles sejam protegidos pelo Senhor em todas as suas áreas. Seja protegida a sua mente, o seu coração dos ataques, dos dardos inflamados do maligno, e que todo o levante do inimigo no meio das famílias caia por terra e o nome do Senhor seja glorificado na nossa vida, para que nós possamos continuar desenvolvendo a graça que o Senhor nos deu. Que nós não nos acostumemos com a graça, mas que possamos tomar consciência do que ela é para nós e possamos desenvolver este dom que o Senhor colocou diante da nossa vida. Em nome do Senhor Jesus, acompanhe esse povo numa noite ainda de paz, debaixo da Tua presença, debaixo da Tua misericórdia. Todos aqueles que nos acompanharam, que participaram, que deram alô, que recebam da graça do Senhor sobre a vida deles e sejam fortalecidos em Ti e na força do Seu poder. Aí onde estiver uma pessoa precisando dessa oração, se alguém colocou agora um pedido de oração, eu não sei, estou com os olhos fechados, mas que ele seja alcançado pelo Senhor e que a sua resposta venha sobre a vida deles, que o Teu nome seja glorificado na vida deles e nós possamos continuar Te louvando e Te exaltando pelo que o Senhor é e pelo que o Senhor representa para nós. Guarda-nos,
ó Deus, neste final de semana, debaixo da tua potente mão. Esconde-nos no teu pavilhão e que nenhum vírus possa nos alcançar, mas que ele esteja amarrado, vencido e destruído, que ele seja ferido de cegueira e não possa alcançar nem enxergar o teu povo. Cuida, Senhor, daqueles que irão entregar a sua vida ao Senhor, que eles possam ter um compromisso verdadeiro contigo. Em nome do Senhor Jesus, nós abençoamos este povo com toda a sorte de bênçãos espirituais das regiões celestiais, através de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz em Cristo Jesus. E todo o povo de Deus diz amém. Um forte abraço, um beijo no coração e até a próxima, onde nós estaremos falando da palavra do Senhor e compartilhando o reino dele contigo. Eu tenho certeza que o nome dele será glorificado. Um abraço, Deus abençoe.